Antes de qualquer coisa, quero que você receba esta palavra com o coração aberto. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Muitas vezes, acordamos carregando pesos emocionais, espirituais e até físicos, sem perceber que o Senhor já colocou diante de nós ferramentas espirituais para vencermos. O inimigo tenta nos convencer de que somos fracos, incapazes e sem força. Mas isso é mentira. Como filhos de Deus, fomos criados para permanecer firmes, para nos levantar mesmo quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Quero começar te lembrando de algo essencial. Você não está sozinho. O céu inteiro se move em favor daqueles que confiam no Senhor. A palavra de Deus é a âncora que sustenta nossa fé nos dias bons e principalmente nos dias difíceis. É nela que encontramos força quando pensamos que não temos mais força alguma. Por isso, segure firme nas promessas de Deus. Segure com fé, com coragem, com convicção. Não aceite ser dominado pelo medo. Não aceite ser uma pessoa que esconde seus dons, sua voz e sua fé por timidez espiritual. Jesus Cristo não apenas te salvou, Ele te deu autoridade. Autoridade para vencer, para resistir, para lutar e para permanecer de pé quando tudo diz que você deveria ter caído. Se Deus está contigo, nada pode roubar o propósito que Ele escreveu sobre a sua vida. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus é a minha força. Povo de Deus, é hora de despertar o espírito e reacender a fé que muitas vezes deixamos adormecer por causa das lutas da vida. O Senhor não te chamou para viver encolhido, intimidado ou como alguém sem valor. Pelo contrário, Ele te chamou para caminhar com ousadia espiritual, sabendo que a autoridade que está sobre você não vem da sua força, mas do nome poderoso de Jesus Cristo. A palavra diz que recebemos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para vencer toda a força do inimigo. Isso significa que nenhuma seta espiritual, nenhuma perturbação emocional, nenhum ataque oculto é maior do que o poder que age em você. Ser filho de Deus não é estar isento de batalhas, mas é ter a certeza de que cada batalha já tem uma vitória preparada. A Bíblia nos lembra em Tiago 1, 2, 4, que devemos considerar as dificuldades como oportunidades para crescimento. Não é fácil receber essa verdade, mas quando entendemos que a prova molda nosso caráter e fortalece nossa fé, começamos a enxergar os desafios com outros olhos. Quando a fé é testada, nasce a perseverança, e a perseverança nos torna maduros e completos diante de Deus. Por isso, em vez de olhar para o que te falta, olhe para aquele que te sustenta. Nos dias de angústia, agarre-se ainda mais forte a Jesus. Nos momentos em que a dor queima, deixe a oração ser o fogo que te fortalece. Quanto mais intensa a batalha, mais intensa deve ser sua busca por Deus. Se esta mensagem tocou você, comente: Eu escolho confiar. Uma das verdades mais profundas da vida cristã é que quanto mais difícil se torna o caminho, mais profundamente devemos mergulhar na presença de Deus. A dor muitas vezes tenta nos calar, mas a oração nos reacende. O desânimo tenta nos paralisar, mas o Espírito Santo nos impulsiona. E por mais que pareça impossível colocar isso em prática, é exatamente nesses momentos que Deus mais trabalha em nós. Não é simples manter a fé quando parece que tudo está ruindo. Requer maturidade espiritual, requer confiança e, acima de tudo, requer a ajuda do Espírito Santo. Sem Ele, tentaríamos lutar com nossas próprias forças e logo perceberíamos que somos limitados. Mas com Ele, encontramos coragem onde só havia medo, encontramos esperança onde só havia lágrimas. Eu também já vivi momentos sombrios, dias em que parecia que nada fazia sentido. E sabe o que me sustentou? Pessoas enviadas por Deus que me disseram: leve tudo para Jesus. Não leve apenas as perguntas, não leve apenas as dores. Leve o seu coração inteiro. A nossa primeira reação ao sofrimento costuma ser: por que isso aconteceu? Ou quando Deus vai me tirar disso? Mas essa não deve ser a prioridade. A prioridade é buscar Jesus, não respostas. Porque respostas esclarecem,
mas Jesus transforma. Ele vê o que não vemos. Ele conhece o que não conhecemos. Ele enxerga o passado, o presente, o futuro, a intenção e o coração. Por isso, confiar nele não é um salto no escuro, é um salto nos braços do Pai. Se esta palavra falou com você, escreva: Jesus, eu confio em ti. Quando entendemos que Deus vê além do que nossos olhos alcançam, começamos a perceber que não precisamos decifrar tudo para seguir adiante. Muitas vezes, queremos explicações detalhadas, queremos entender cada movimento, cada porta fechada, cada atraso, cada dor. Mas Deus não está limitado à nossa lógica humana. Ele opera em uma perspectiva eterna, perfeita e soberana. Isaías 55 nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. E isso não é uma correção, é um consolo. Significa que enquanto nós enxergamos apenas uma parte da história, Deus vê o quadro completo. Ele vê o ataque do inimigo antes mesmo de ele ser lançado. Ele vê nossas falhas e mesmo assim escolhe nos amar. Ele vê o nosso futuro mesmo quando estamos travados no presente. É por isso que não precisamos entender para confiar. Precisamos apenas crer que o Deus que nos sustenta é bom, sempre bom. Mesmo quando a prova aperta, mesmo quando o deserto queima, mesmo quando a noite parece interminável, Ele continua sendo bom, fiel e presente. E a verdade é esta: buscar respostas não traz paz. Buscar Jesus traz. Quando colocamos o foco nele, o peso diminui, a mente se acalma e a alma encontra descanso. Assim como Abraão confiou sem questionar, assim como Paulo e Silas adoraram mesmo presos, também nós somos chamados a confiar antes de ver. Por isso, não desperdice suas forças tentando entender o que apenas Deus compreende. Use suas forças para se aproximar dele. Se esta mensagem falou ao seu espírito, escreva: Deus é maior. Existe um princípio espiritual poderoso que muitos ignoram. A vitória não começa quando a situação muda. Ela começa quando o nosso foco muda. Quando tiramos os olhos do problema e colocamos nossos olhos em Jesus, algo sobrenatural acontece dentro de nós. A angústia perde força, a ansiedade perde espaço e a fé começa a florescer novamente. A verdade é que tentar resolver tudo com nossa própria força sempre nos leva ao cansaço. Não fomos criados para carregar o peso do mundo, mas para entregar tudo aos pés daquele que pode todas as coisas. Jesus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele espera que sejamos dependentes. Provérbios 3 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Isso significa abrir mão do controle, entregar nossa lógica, nossas tentativas de prever o futuro, nossas ansiedades escondidas. Significa acreditar que Deus sabe exatamente o que faz, mesmo quando não faz sentido para nós. Quando escolhemos confiar, Deus endireita caminhos tortos, abre portas que estavam trancadas e nos conduz por veredas que jamais imaginaríamos caminhar. E quanto mais confiamos, mais percebemos que Ele nunca perdeu o controle. Fomos nós que perdemos a paz ao tentar controlar o que não nos cabia. Então hoje descanse, entregue, renda-se. Deus está trabalhando mesmo quando você não enxerga nada acontecendo. Se essa palavra trouxe paz ao seu coração, comente: Eu confio no Senhor. Quando nos aproximamos de Deus em sinceridade, percebemos que a verdadeira força não está em saber tudo, mas em descansar naquilo que Ele já prometeu. A fé não é um sentimento passageiro, nem uma emoção que aparece apenas quando tudo está bem. Fé é posicionamento. É escolher acreditar mesmo quando o cenário parece contrário. É permanecer firme quando tudo tenta nos empurrar para o desânimo. Por isso, ao nos aproximarmos do Senhor em oração, precisamos entender que Ele se agrada quando buscamos Sua presença mais do que buscamos respostas. Ele se agrada quando dizemos: Senhor, eu não sei como será o amanhã, mas eu sei quem segura o meu amanhã. Esse é o tipo de confiança que move o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom todo o tempo, e essa verdade
deve ser o alicerce da nossa caminhada espiritual. Quando aceitamos isso profundamente, mesmo a dor ganha um novo significado. Passamos a enxergar que nada é desperdiçado nas mãos do Pai. Ele usa cada batalha para nos amadurecer, cada lágrima para nos fortalecer, cada deserto para nos aproximar mais. E quando falta força, peça ao Espírito Santo. Ele é nosso conselheiro, nosso consolador, nosso guia. Ele nos ajuda a perceber que, mesmo sem entender o plano, podemos confiar no Autor. Ele nos dá a sensibilidade necessária para enxergar que a bondade de Deus não depende das circunstâncias. Ela é parte da sua essência. Então hoje, abra seu coração. Deixe Deus te mostrar uma nova perspectiva. Se esta palavra falou com você, escreva: Espírito Santo, me guia. A fé verdadeira não é construída nos dias tranquilos, mas nos dias em que precisamos caminhar com Deus sem enxergar um palmo à frente. Muitas vezes, o Senhor nos convida a confiar sem ter todas as respostas, a seguir sem ter todas as garantias, a obedecer mesmo sem compreender completamente. E esse é o fundamento da fé, fazer a nossa parte confiando que Deus fará a dele. A nossa parte é crer, permanecer firmes, declarar a palavra, rejeitar o medo e nos posicionar espiritualmente. A parte de Deus é abrir caminhos onde não há caminho, mover o que ninguém pode mover e realizar o impossível. Quando você percebe isso, entende que não precisa controlar tudo, apenas confiar plenamente. Muitos tentam controlar a vida inteira com as próprias mãos. Planejam cada detalhe, tentam prever cada problema, buscam segurança em coisas externas. Mas chega um momento em que Deus permite situações que fogem totalmente do nosso controle para nos lembrar de algo essencial. Ele é Deus e nós não somos. E é justamente nesses momentos, quando a vida parece instável, que a fé se manifesta com maior força. A fé nos permite caminhar mesmo sem ver o chão, porque sabemos quem está segurando nossas mãos. A fé nos torna fortes, mesmo quando estamos fracos. A fé nos mantém firmes mesmo quando o vento sopra contra nós. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Então eu te pergunto, você está fazendo a sua parte? Está acreditando? Está declarando a palavra? Está entregando o controle nas mãos dele? Porque quando você faz a sua parte, crer, Deus faz a dele, agir. Se esta palavra tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu vivo pela fé. Há momentos na vida em que somos confrontados com a realidade de que não temos controle sobre quase nada. Podemos cuidar da saúde, mas não controlar totalmente o que acontece com o corpo. Podemos ter sabedoria, mas ainda assim nos deparamos com situações inesperadas. Podemos nos preparar, planejar, tentar prever, e mesmo assim, a vida nos surpreende. E por mais desconfortável que isso seja, esse é um lembrete poderoso. Nós não fomos criados para viver no controle. Fomos criados para viver na dependência de Deus. A fé nos permite estar confortavelmente fora de controle. Não porque sabemos tudo, mas porque sabemos quem está cuidando de tudo. Quando entendemos isso, deixamos de lutar contra o invisível e começamos a descansar no Deus que vê o que não vemos. Doenças, tempestades, perdas, situações repentinas, nada disso serve para nos destruir, mas para nos lembrar de que Deus tem a última palavra. Ele não é pego de surpresa. Ele não se confunde. Ele não perde o controle por um segundo sequer. É exatamente quando percebemos que não podemos controlar tudo que a fé se torna mais necessária e mais poderosa. É nesse espaço entre não sei e eu confio que Deus trabalha de forma extraordinária